Olá! Você sabia que existem muitas pessoas que acreditam no batismo pelos mortos? E se baseiam nesse texto de 1 Coríntios 15, 29, quando Paulo diz assim: pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que essas pessoas se batizam em favor deles? Muitos creem no batismo pelos mortos, dando aos mortos a chance de, quem sabe, terem seus pecados perdoados em vida e terem a chance de salvação. Será que Paulo está dando base para esse tipo de batismo? Será que a Bíblia dá base para batizar pelos mortos? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já agradecendo a sua audiência, a você estar aí com a gente, ligadinho, e a você que está chegando agora na TV Novo Tempo, você que tem acompanhado a programação. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. As suas dúvidas, os seus questionamentos, se você tem alguma questão com relação à Bíblia, ou alguma coisa com religião que você não consegue compreender mesmo, e a Bíblia pode dar essa resposta para você, manda para a gente. Quem está na mira para responder, baseando-se na palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Estamos contentes porque temos os nossos telespectadores, como de costume, e também telespectadores novos que com certeza vão acompanhar pela primeira vez o programa. Nós esperamos que você volte mais vezes, estudar a Bíblia conosco, todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite. E envie a sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta seja pescada pelo Tito e nós possamos aqui lhe apresentar uma resposta à luz da Bíblia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por permitir-nos entrar agora em sua casa. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa de hoje com uma pergunta que chegou por SMS no programa passado. Não tem o nome da pessoa aqui, mas a pergunta dele é baseada em 1 Coríntios 15, 29, sobre o batismo pelos mortos. E esse texto fala realmente sobre o batismo pelos mortos. E a gente sabe, professor, que tem muita gente que acredita nessa questão do batismo pelos mortos, dando aos mortos a chance, quem sabe, de salvação. Eu queria que você explicasse o que Paulo está querendo dizer aqui em 1 Coríntios 15, 29, com relação a esse batismo. Que batismo é esse pelos mortos? Atualmente, nossos amigos e irmãos mórmons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se utiliza realmente desse texto para defender a doutrina do batismo pelos mortos. O que seria essa doutrina? Se um familiar, uma pessoa próxima, morreu sem ter aceitado a Jesus como Salvador, então a pessoa que está viva pode se batizar no lugar desta pessoa para que ela tenha a salvação. Então esta em resumo, é a crença, e a suposta base desta crença é 1 Coríntios 15, 29, texto que o Tito leu para nós. Nós temos que analisar aqui dois pontos. Primeiro, se Paulo realmente estava aprovando a prática do batismo pelos mortos. E segundo, se a Bíblia ensina que alguém pode se batizar no lugar de outro alguém, ou se alguém pode aceitar a salvação no lugar de outro alguém. Então essas são as duas principais perguntas que temos de responder. Vamos começar pela primeira, tá? Paulo está defendendo o batismo pelos mortos. O próprio texto tem uma expressão curiosa, que é estas que diz o seguinte,
Doutra maneira que farão os que. Então, quando o texto fala os que, ele já está aqui dizendo que são pessoas que não fazem parte do grupo cristão, judeu-cristão. Não há nenhuma referência, não é, bíblica ou histórica em que judeus cristãos se batizassem pelos mortos. Então, quando ele usa a expressão os que, ele está falando de outras pessoas. Então, isso aqui já nos dá a entender que existia esta prática, mas era uma prática pagã, de certo modo, tá? E aí ele continua, os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? O que Paulo está fazendo aqui? Primeiro ele está mencionando os que, não está falando dos judeus cristãos primitivos. Mas Paulo aqui está extremamente chateado porque os coríntios, alguns deles estavam negando a doutrina da ressurreição. Se você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai ver isso. Paulo está fazendo uma defesa da doutrina da ressurreição. Tá? Por exemplo, o verso 12 de 1 Coríntios 15 diz assim, ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo ele está chateado. E ele começa a apresentar uma série de argumentações. Uma delas é a de que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e vã é a nossa fé na ressurreição de Cristo. E para mostrar o quão grave era eles rejeitarem a doutrina da ressurreição, Paulo cita uma prática que existia naqueles dias, não entre os judeus cristãos, para dizer o seguinte, olha, se pessoas que não fazem parte do judaísmo cristão acabam se batizando pelos mortos porque creem numa ressurreição futura dos mortos, como que vocês, que têm todo o conhecimento da verdade, dizem que não existe ressurreição? Então Paulo está dizendo assim, é uma vergonha, né? Vocês, judeus cristãos, tudo o que viram, tudo o que aprenderam, vocês perderem, diríamos assim, em fé para este grupo que se batizava pelos mortos porque cria numa ressurreição futura. Então Paulo apenas cita o costume, mas não o defende. E aí vamos para a segunda resposta. A Bíblia ensina a possibilidade de alguém batizar-se no lugar de alguém, né, ou salvar alguém sem que esta outra pessoa queira. Veja, o próprio Paulo, que havia escrito 1 Coríntios 15, 29, em Romanos 14, 12 diz assim, ó, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O texto é muito claro e finaliza a questão. Eu não posso dar contas a Deus pelas decisões de um parente meu. Um parente meu não pode dar contas a Deus por uma decisão minha. Eu não posso dar contas a Deus por um familiar que não aceitou a Jesus e não quis ser batizado. Então Paulo diz bem claro, ó, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então a Bíblia não ensina a possibilidade de alguém batizar-se no lugar de alguém. E além disso, para finalizar, a Bíblia ensina que a salvação só é possível em vida, por dois motivos. Primeiro, porque em 2 Coríntios 6, 2 e Hebreus 3, 13 a 15, Paulo diz que o dia da salvação é hoje, para que o coração não se endureça pelo pecado. E o segundo motivo, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 ensinam que o morto está inconsciente. Se ele está inconsciente, ele não pode receber favor algum, não pode receber uma segunda chance de salvação após a morte. Então esses são algumas das razões que nós apresentamos para ajudar a você a ver que 1 Coríntios 15, 29 não apoia o batismo pelos mortos.
Porque Romanos 14:12 diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Agora, professor, eu acho que um pouco próximo a isso também é o costume também da missa do sétimo dia, né? Onde se reza pela alma dos mortos. Eu acho que é mais ou menos próximo a isso também, né? Ali, uma vez que há a morte, já não precisa mais interceder por um morto, é isso? Crê-se que algumas pessoas podem passar pelo purgatório, né? Que é uma espécie de um mini inferno, onde a pessoa está pagando por certos pecados e aí ela vai para o céu. Então a missa do sétimo dia seria uma forma de ajudar esta pessoa, não é, a sair do purgatório mais cedo, não é, não ficar tanto tempo no purgatório e ir para o céu. Mas essa crença, além de a Bíblia também não dá base para isso, né? Além de a Bíblia não dar base para esta crença, repito Eclesiastes 9, né? Verso 5, diz assim, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí o verso 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então nada do que é feito aqui, neste mundo, pode influenciar o morto, porque ele está inconsciente até o dia da ressurreição. Então, purgatório também não tem base bíblica alguma. Muito bem, olha, chegou uma pergunta aqui pelo nosso Instagram, você pode mandar as suas perguntas através do nosso Instagram. O nosso endereço é @namiradaVerdade. Manda lá e a gente recebe aqui na hora. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. E também você pode mandar sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Participe aí. E ainda temos mais uma forma de você participar do programa através do nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. São várias formas que você tem aí para poder mandar a sua pergunta. Essa aqui, por exemplo, chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Jefferson. E a pergunta do Jefferson, professor, é a seguinte. Meu pastor me ensinou que na ressurreição, o corpo carnal não vai ser ressuscitado, e sim a alma, que ele fala que é o corpo espiritual. Tem base bíblica o que ele está ensinando? Não tem base bíblica. A Bíblia fala em um corpo espiritual, mas não é da forma como o querido pastor entendeu, né? O detalhe é que quando nós vemos o termo espiritual na Bíblia, né, na nossa mente, influenciada pela filosofia grega, já pensamos em algo imaterial, né? Mas a Bíblia não usa o termo necessariamente com esse significado, né? Quando fala de um corpo espiritual, quer dizer de um corpo de natureza espiritual, mas ele não será algo etéreo, tá? A Bíblia promete uma existência física e real dos justos, tanto no céu quanto na nova terra, tá? Então vou dar alguns exemplos, ó. Aqui em 1 Coríntios 15, possivelmente o seu pastor tem como base o verso 44, né, que diz assim, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então ele está com uma compreensão errada do que é um corpo espiritual. E aí nós vamos para o verso 51, e aqui nós já aprendemos o que é esse corpo espiritual. Não é um corpo etéreo, é um corpo real, físico, porém glorificado. Tá? Então diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, veja a morte comparada a um sono, viu, pelo apóstolo Paulo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, aquele corpo que era corrupto será incorruptível. Então a ressurreição é no mesmo corpo, porém o corpo é glorificado, é transformado. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Veja, o corpo não vai ser trocado por uma alma ressuscitada. O próprio corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então o texto é bem claro. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, não é a alma que será imortal, é o corpo que será imortal, é o ser como um todo, né? E quando este corpo corruptível
se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então não há sombra de dúvidas, né? Que nós ressuscitaremos com um corpo que vai passar de um corpo corruptível para incorruptível, de um corpo mortal para um corpo imortal. Se você ler Mateus 26, 29, Cristo diz para os seus seguidores o seguinte: eu não beberei do suco desta vide, do fruto desta vide, enquanto não beber com vocês no reino do meu Pai. Ou seja, outra evidência, não é, de que a existência na eternidade será real. Poderemos nos alimentarmos, poderemos abraçar as pessoas que amamos. Não é? Então, por mais sincero que tenha sido o seu pastor, ele está realmente bem longe daquilo que a Bíblia ensina sobre a ressurreição do corpo. Muito bem, professor, muito bem. Uma pergunta que chegou aqui no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, quem mandou-nos foi o Paulo Rodrigues. Ele é de Votuporanga, São Paulo. Obrigado pela sua participação. A pergunta dele é a seguinte: sou de Votuporanga, adventista, estudando o livro do Apocalipse, no qual me deparei com uma intrigante dúvida. A pergunta é a seguinte: o que são os 7 Espíritos de Deus mencionados em Apocalipse? Apocalipse 3:1, 4:5, 5:6. É possível saber com certeza quais são esses Espíritos? Esses 7 Espíritos de Deus? Professor Leandro Quadros, o que está querendo dizer aí? Nós temos 3 minutinhos? Olha só, aqui no 3:1 diz o seguinte: o anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. E aí continua. Aí depois tem um outro também, né? O 4:5, que diz assim: do trono saíram relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 rochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, vários momentos menciona esses 7 Espíritos de Deus, professor. O que seriam esses 7 Espíritos de Deus? Apocalipse capítulo 1, título dos versos 4 a 6, nos mostra o significado disso. Temos que ver em que contexto esses 7 Espíritos aparecem. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nesse contexto fala de Deus o Pai. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Esses 7 Espíritos são mencionados juntamente com Deus Pai e juntamente com Deus Filho. Então a resposta clara é que os 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo. E por que 7? Porque o número 7 significa plenitude, perfeição, né? Então o Espírito Santo aparece aqui em sua plenitude, não é? Para revelar o Apocalipse às 7 igrejas, e ele se encontra aqui juntamente com Deus Pai e juntamente com Deus Filho. Então, pela presença deles, desses 7 Espíritos, né? Do Espírito Santo em plenitude, pela presença dele num contexto em que há o Pai e o Filho, não nos resta dúvidas de que é realmente o Espírito Santo em sua plenitude. Então, em outros momentos que aparece no Apocalipse, está exemplificando do Espírito Santo em si. Do Espírito Santo. Ok, muito bem, muito bem. Bom, eu queria dizer para você que você pode estudar a Bíblia com a gente através desse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter aí na sua casa, é só você entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, clica lá e você poderá fazer um cadastro ou ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Nós temos uma equipe aqui pronta para fazer o seu cadastro para que ele chegue direitinho aí na sua casa sem você pagar nada. É um curso bíblico muito atual para os dias em que vivemos, os últimos dias. Então, peça agora mesmo. Muita gente já pediu aqui no Na Mira da Verdade e você tem a chance de pedir agora mesmo, tá bom? Bom, nós vamos rapidinho no intervalo. Aproveita lá o intervalo, peça o seu curso bíblico. A gente volta já já.
Já estamos ao vivo e aqui chegou uma pergunta pelo SMS. Se você quiser, pode mandar a sua pergunta pelo nosso SMS. O número é 12 98151 0101, tá bom? A pergunta, quem mandou foi o Sérgio, de São Paulo. E a pergunta do Sérgio é a seguinte. Veja só, professor. Ele diz, algum tempo atrás, um grande banco fez um comercial na televisão e tinha uma poesia com uma música de fundo. Não vi nada demais nesse comercial, mas algumas pessoas começaram a falar na internet que este comercial tinha mensagens subliminares, que era o inimigo de Deus falando mensagens ocultas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Parabéns pelo programa. Essa questão de mensagens subliminares, professor, isso é real? Existem de fato manipulações do inimigo de Deus para mexer no nosso consciente ou inconsciente com mensagens subliminares, por exemplo? Veja, eu particularmente, eu sou meio cético em relação a isso. Por quê? Óbvio que existe o subliminar, né? Até mesmo num texto, né? Quando você está lendo um texto, você pode perceber a intenção subliminar do autor se você prestar atenção no que ele está escrevendo, no uso de alguns advérbios diferentes, não é? Então, existe sim a subliminaridade em textos, em filmes, em músicas, existe. Agora, eu sou cético em relação a, por exemplo, ver algo de subliminar em tudo, como se tudo tivesse algo de subliminar. Eu particularmente, eu me fixo naquilo que a Bíblia se fixa. Por exemplo, Provérbios 18, 21, o que diz o texto? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então veja, aqui não tem algo de subliminar, aqui tem algo direto, dizendo o seguinte, olha, as palavras têm muito poder sobre a sua mente, sobre a sua vida. Então diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua e no poder das palavras. Então eu vejo aqui um enfoque não em algo subliminar, mas em algo escancarado, diríamos assim. É óbvio, nós temos que ter senso crítico, né? Ao lermos um texto, ao vermos um filme, ao ouvirmos uma música, porque há mensagens subliminares por trás. Agora, não devemos focar a nossa vida nisso. Devemos recordar que o poder da morte e da vida estão nas palavras. É por isso que Filipenses 4:8 diz o seguinte, ó, finalmente, irmãos, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós estamos colocando dentro da mente, né, coisas boas e utilizamos palavras boas, positivas, palavras de ânimo, obviamente nós estaremos aí com uma proteção contra mensagens subliminares e temos, obviamente, a proteção do Espírito Santo cuidando de nossa mente. Então, eu não nego que exista, sim, aspectos subliminares em qualquer veículo de comunicação. Agora, ficarmos vendo subliminaridade em tudo, aí também eu acho que é sairmos do foco daquilo que a Bíblia realmente enfatiza. Muito bem, outra pergunta chegou pelo nosso Instagram aqui também, quem mandou foi o Luiz Mauro. A pergunta do Luiz Mauro, ele diz o seguinte, eu sou kardecista e não perco o Na Mira da Verdade, muito bacana. A minha questão é, gostaria que o professor Leandro Quadros fizesse uma análise do tempo bíblico a partir de Gênesis relativamente ao Homo sapiens. Segundo a ciência, o Homo sapiens tem entre 40 mil a 70 mil anos. Como eu devo analisar o tempo segundo o livro sagrado? Professor, como é que é? Você consegue responder essa questão do nosso irmão aí, Luiz Mauro? Ele é kardecista e ele quer saber essa questão aí do Homo sapiens. Veja, obrigado, meu querido irmão, né, por você acompanhar o programa. Eu tenho um profundo carinho, tenho amigos, não é? Espíritas, kardecistas, então é uma satisfação para nós sabermos que você acompanha o nosso programa. Veja, primeiro lugar, querido irmão, a Bíblia não ensina
que nós viemos, por exemplo, de um primata, tá? Então aqui, Gênesis 1, a mensagem bíblica diz o seguinte, ó, verso 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a Bíblia não apresenta a possibilidade de nós termos macroevoluído através de um primata, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à datação, a Bíblia realmente não se preocupa e ela não tem dados para que nós possamos datar, né, o tempo em que existe o mundo. De acordo com alguns estudiosos, né, com base em algumas genealogias, e ainda não tem como você ser exato, porque nós não temos todas as genealogias aqui na Bíblia, né? As principais, que dizem respeito ao povo de Deus e ao plano de salvação. Então, alguns eruditos, alguns cientistas criacionistas e teólogos calculam que a vida no planeta tenha entre 6 e 10 mil anos. E aí, como harmonizar isso com o sistema de datação da ciência? Nós cremos que realmente não há harmonia. E cremos, na verdade, que há falhas grandes nesse sistema de datação, tá? Então, por exemplo, existem vários métodos, né? Não só o carbono 14, tá? Mas existe também a possibilidade de ver a quantidade da radiometria em fósseis. E aí o que acontece? O cientista criacionista, ele pega o mesmo dado, a mesma fonte de informação, que é um fóssil, e ele tem os seus argumentos para dizer o seguinte, não, esse fóssil aqui não tem mais do que uns poucos milhares de anos. Já o evolucionista, como tem pressupostos evolucionistas, né, ele vai dar bilhões e milhões de anos. E por que nós vemos uma falha nesse sistema de datação? Porque muitas vezes eles datam o fóssil como tendo a mesma idade que o local, o terreno, a rocha onde ele se encontra, né? Tudo bem que a rocha possa ter muito e muito tempo, porque Gênesis 1 diz, né, que quando o planeta foi criado, a Terra era sem forma e vazia e havia águas aqui. Não havia vida, havia um planeta informe, tá? Mas agora, datar os fósseis da mesma forma que se data uma rocha, por exemplo, nós cremos que isso é um passo de fé, tá? É um passo de fé. Assim como, bom, o criacionista, ele não esteve no início do mundo, né, para ver como Deus criou o mundo. E o macroevolucionista também não esteve no início de tudo para ver como que tudo evoluiu através da chamada sopa cósmica que alguns acreditam, né? Então, se nós pararmos, querido irmão, para analisarmos, tudo é uma questão de fé. Ser criacionista e ser evolucionista é uma questão de fé. Agora, eu creio que tem que ter mais fé para ser evolucionista. Por quê? Acreditar que processos aleatórios deram origem à vida, à complexidade da vida, processos aleatórios, criar o cérebro humano, a complexidade do olho, a complexidade da coagulação do sangue. Eu creio que tem que ter muito mais fé para crer que isso macroevoluiu do que para crer que um dia o Criador, de forma inteligente, planejada, criou estas coisas. Tá? Eu vou sugerir para você, meu irmão, um livro intitulado A Ciência Descobre Deus, do Dr. Ariel Roth. Tá? Esse livro é da editora Casa Publicadora Brasileira. Tá? Então, o site é cpb.com.br ou você pode ligar para 0800 9790606. Esse livro é muito interessante. Tem um outro dele que é sobre as origens. Eu não lembro agora o título, né? Mas se você quer realmente ir na questão de datação, esse segundo livro seria bem interessante. Então vai na Casa Publicadora, digita Origens e vai aparecer uma série de livros criacionistas. Aí você escolhe um desses do Dr. Ariel Roth e você vai ver que realmente há sistemas de datação, mas eles não são precisos, também requer fé para acreditar neles. E resumindo, irmão, realmente não há harmonia
entre o criacionismo bíblico e o macroevolucionismo. Nós vamos ter que ter fé para aceitar a ambos. Agora, eu creio que se Jesus é digno de confiança, e em Mateus 19, 4 a 6, ele viu o Gênesis como literal e como um relato fidedigno da criação, eu creio que nós deveríamos dar confiança a Jesus. E por isso eu prefiro crer na criação, porque Jesus assim o acreditava. Muito bem. Como nós abrimos o programa falando sobre a questão dos mortos, da alma e tudo mais, a Isabel aqui pelo Facebook, ela pergunta o seguinte: como explicar que quando a pessoa morre, está num sono profundo, se o espírito não morre? O corpo sim volta para a terra, porque fomos feitos do pó da terra, mas o espírito volta para Deus que o deu. Onde fica o espírito até o dia do juízo final? Isabel Francisco, ela é de São Paulo, capital. Se a Bíblia diz que o corpo volta para a terra e o pó e o espírito volta para Deus, onde é que fica o espírito até o juízo final? Isabel, primeiramente é importante você compreender o significado do termo espírito na Bíblia, tá? O texto que você usou se encontra em Eclesiastes 12, verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Se você interpretar o termo espírito como uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, então nós vamos ter um problema aqui. Porque aqui diz que o espírito de todo ser humano volta para Deus, não é? Então o que isso estaria indicando? Que o espírito tanto dos bons quanto dos maus volta para Deus. Então quer dizer que os maus também vão para o paraíso juntamente com os bons? Então veja, a sua compreensão do termo espírito, ela não está correta. O termo, ele tem um significado amplo nas escrituras, tá? Tem vários significados, mas o significado primário você tem que entender que é o de Gênesis 2:7. E aí você vai entender Eclesiastes 12 da forma correta e não imaginar que os espíritos de todos os seres humanos, sejam bons ou maus, vão viver na presença de Deus. Agora, se entendermos o espírito como ensina Gênesis 2:7, aí você não vai ver problemas em Eclesiastes 12, verso 7. Tá? Então, Gênesis 2:7 diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esta palavra no hebraico que é o espírito. Espírito é o... no hebraico, ruach, no grego, pneuma. Né? O espírito é este princípio vital que saiu da boca de Deus, que entrou nas narinas dos nossos primeiros, de Adão, e deu vida ao organismo, ao corpo formado do pó da terra. E olha o que diz, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Coisas totalmente diferentes. Então, se você entender que espírito, como significado primário, é o fôlego de vida, é o princípio vital de Deus, aí você vai entender que quando a Bíblia diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, o que volta a Deus é este princípio vital, este fôlego, mas não é uma entidade consciente. Se fosse, até os maus estariam na presença de Deus. Tá? Então, avalie isto, pegue um bom comentário bíblico, uma boa concordância bíblica, veja como que a palavra espírito é utilizada na Bíblia e você vai ver que em nenhum momento ela se refere a entidades conscientes que sobrevivem fora do corpo humano. Muito bem. Antes de ir para o intervalo, eu vou colocar uma questão aqui que chegou pelo Instagram. Veja só, tem um irmão homossexual, casado inclusive, ele é afastado da igreja. Eu sou adventista e nunca o excluí de frequentar minha casa, comer comigo, dormir na minha casa, inclusive com o marido, mas ouço muitas pessoas dizerem que isso é pecado. Meu irmão é muito discreto, tanto na aparência quanto nas atitudes. Não me sinto uma cristã excluindo-os do meu convívio. Somos muito unidos como irmãos. Não aceito, mas respeito. E sempre deixei isso bem claro para ele. Sempre o apoio, mas não apoio a causa.
Gostaria de saber sua opinião, professor. Eu estou pecando? Eu estou em pecado? Essa pergunta nós vamos ver logo depois do intervalo. Não sai daí não. Só um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, professor. Deixa eu passar aqui para você a pergunta dessa telespectadora. Vamos contextualizar aqui para você que voltou do intervalo. Você que está chegando aí agora. Ela tem um irmão que é homossexual, casado, e ele frequenta a casa dela. E muitos acabam criticando por ela receber o seu irmão homossexual na sua casa. E ela quer saber se ela está pecando em fazer isso. É irmão dela. Ela não apoia a situação deles, mas é seu irmão. E aí, professor, como é que fica? Veja, em Atos 10, 43, 42 e Romanos 2,11, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Então, na verdade, quem mais está pecando são esses que estão criticando você do que você mesma, né? Eles estão fazendo acepção de pessoas. Então, como que eles podem fazer isso? Que tipo de cristianismo é esse, né, que faz acepção de pessoas? Agora, porque ele é homossexual, então você não pode receber o seu irmão em casa? Isso é uma besteira, né? Isso aí é uma falta até de cristianismo. Agora, eu posso lhe dar, com base na Bíblia, algumas orientações para você continuar sendo assim, não fazendo acepção de pessoas, mas para você impor alguns limites até para que você não cause, digamos assim, escândalo diante dos irmãos da tua igreja. Então veja, não tem nenhum problema você comer com seu irmão, se ele está com o companheiro dele e você decide fazer uma refeição junto com eles, qual é o problema disso? Não tem problema nisso. Você já deixou bem claro que ama o irmão, né, que o respeita, mas que não aprova a homossexualidade. Então isso já está claro. Já há uma relação de respeito entre você, o seu irmão e o companheiro dele. Eles te respeitam como cristã e você os respeita, porque eles têm o livre-arbítrio deles. Tá? Agora, uma coisinha que você poderia fazer, impor um limite, por exemplo, quando frequentar a sua casa, procurar evitar que durmam, né, como marido e mulher no mesmo quarto. Tá? Se você evitar isso, isso já vai ajudar e muito para que aqueles que gostam só de criticar não sejam também escandalizados. Tá? Mas eu posso dizer para você, minha amiga, que você está 90% aí, até mais, no caminho certo. Tá? Você tem que ser sempre amável e amiga do seu irmão. Não importa se ele é hétero ou homossexual, ele é seu irmão. E é através do seu amor para com ele e do respeito para com ele, né, que você vai continuar mantendo uma porta aberta no coração dele para que Jesus entre e o transforme. Isso também vai manter uma porta aberta no coração do companheiro dele para que Jesus entre e o transforme. Porque 1 Coríntios 6,11 diz, né, depois que Paulo fala que alguns coríntios foram homossexuais ativos e outros passivos, ele fala no verso 11, mas fosses lavados, justificados, santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então trate o seu irmão da mesma forma. Tá? Diga para essas pessoas que elas, ao fazerem acepção de pessoas, elas sim estão pecando. E impõe aquele pequeno limite ali que eu sugeri para você e eu creio que as coisas vão andar normalmente e o Espírito Santo vai estar tendo oportunidades de atuar no coração deles através do seu bom testemunho, através do seu amor cristão. Ok, professor, a nossa equipe foi às ruas para ver aí o que o povo quer perguntar para você. Vamos ver lá o que a Fernanda tem para a gente hoje. Vamos lá, Fernanda. Você que lê a Bíblia já deve ter se deparado com aquelas passagens que são difíceis de entender.
E olha, a gente veio aqui às ruas de São Paulo para ouvir as dúvidas do pessoal que passa por aqui e levá-las para o professor Leandro Quadros. E aí, professor, será que o senhor sai dessa? No Velho Testamento, no livro de Salmos, o rei Davi diz que ele foi formado em pecado e iniquidade. Ele foi formado em pecado e iniquidade, ele diz isso nos Salmos, porque a mãe dele traiu o pai e por isso ele era rejeitado com o pai, tanto que o profeta Samuel, quando vai na casa dele, ele é o único filho que não está presente. Vamos lá, meu irmão. Veja, aqui no Salmo 51, verso 5, nós lemos o seguinte, ó. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, qual é o propósito de Davi aqui? É falar que ele e qualquer ser humano já nasceu pecador, já nasceu com uma natureza pecaminosa. Nós não temos na Bíblia nenhum registro de que a mãe de Davi tivesse traído o pai dele. Até porque naquela época, se existisse um flagrante para esse tipo de coisa, ela teria sido apedrejada e Davi nem teria nascido, tá? Então não podemos cogitar esta possibilidade. Davi possivelmente não era tão valorizado como os demais irmãos, primeiro porque ele era o caçula e a única função dele era cuidar de ovelhas. E pelo que o texto bíblico mostra, ele nem era bonito como os demais irmãos. Tanto que em 1 Samuel 16, né, no capítulo 16, Samuel vê um dos irmãos de Davi e diz assim, nossa, esse vai ser o rei. E aí Deus fala para ele o seguinte, não atendes para a sua aparência, porque eu não escolhi. Né? O homem atenta para o exterior, porém o Senhor vê o coração. Tá? Então, irmão, não podemos cogitar esta interpretação, né, de que a mãe de Davi tivesse traído o pai dele, porque a Bíblia nem remotamente nos dá essa possibilidade. O que ela ensina, sim, é que desde que estamos sendo formados no ventre da mãe, nós já herdamos uma natureza pecadora. Uma perguntinha aqui pelo nosso Instagram. Quem mandou foi Li Roma, deve ser outro nome, apenas o codinome, mas a pergunta dela, vamos lá. Boa noite, Tito, boa noite, professor Leandro Quadros, sou fã do programa. Gostaria de fazer uma pergunta. O santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial, certo? Poderiam me explicar qual a função do altar de holocaustos no santuário celestial? Ele existe lá? Porque no terrestre ele era usado para queimar as ofertas em remissão dos pecados, certo? Mas no céu ele existe também? O que é queimado lá? Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Professor Leandro Quadros. A Bíblia parece que fala que existe que o santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial. Como é que fica aí essa questão dos holocaustos? Veja, nós não podemos imaginar, não é, que Deus no céu, um ambiente perfeito, esteja oferecendo cordeiros e holocausto num altar de holocausto. Seria um absurdo, isso é uma aberração. Né? Nós temos que entender que quando Deus criou o santuário terrestre com o altar de holocaustos para o povo de Israel, isso tinha um significado muito importante. Era a maneira de Deus ensinar que para eles terem vida, alguém deveria morrer por eles. Né? Outro detalhe, você tem que atentar que o santuário terrestre não é igual ao santuário celestial. Tá? O que diz Êxodo 25, versos 8 e 9? Ó? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a palavra modelo aqui indica que o santuário terrestre era uma espécie de uma maquete, né? Era uma representaçãozinha do que realmente é o santuário celestial. Então, não é igual. Não há uma função para um altar de holocaustos no santuário celestial, até porque Hebreus 9, 12 diz o seguinte, vou ler para você esse texto. Diz assim, ó, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos
uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então veja, não há nada sendo oferecido no céu, porque Cristo, com seu precioso sangue que foi derramado na cruz, o Cristo ressuscitado, Ele, né, representa todos os sacrifícios que foram sacrificados e colocados no altar do holocausto. Então a presença dele lá, né, é a garantia de que nós teremos vida porque um dia alguém morreu por nós. Tá? Então não pense que o santuário terrestre é igual ao da terra. É parecido, é uma representação, mas não é igual nos seus detalhes. Muito bem, professor. A gente sempre fala aqui para você mandar as suas perguntas sem preconceitos. E a gente coloca. Essa aqui foi pescada agora. Quem mandou foi o Maicon Machado. Vamos ver como é que o professor se sai dessa. Professor Leandro Quadros, a pergunta é a seguinte. Podemos dizer que os sumerianos são o povo do tempo da Torre de Babel? Ou por esta época, por exemplo? Adoro o programa, que Deus continue abençoando cada vez mais vocês. E aí, professor, os sumerianos, será que a gente pode considerar como sendo o povo lá daquele tempo da Torre de Babel? Não é possível, querido irmão, pelo seguinte, quando lemos Gênesis 9 a 11, nós percebemos que as pessoas que viveram no período da Torre de Babel eram descendentes dos filhos de Noé. Óbvio que os filhos de Noé deram origem a várias raças, inclusive os sumerianos. Mas dizer que os sumerianos são aquele povo de lá não é possível dizermos. Não é possível dizermos porque já se passaram milênios e não tem, creio, nenhum resquício genético neles daqueles antepassados de aí alguns milhares de anos, né? Então podem ter descenderam, várias nações descenderam dos filhos de Noé, mas dizer que eles são aquele povo, nós não podemos fazer isso, porque com o passar do tempo, né, com a mistura de raças, não é, que ocorreu em todo o mundo, então não dá para nós identificarmos, né? Por exemplo, esse aqui é daquela época bíblica, esse aqui é da tribo de Levi, esse da tribo de Simeão, esse é da tribo de Dan. Isso já é inviável, é impossível. Existiram muitos casamentos, muitas misturas familiares, né, para que possa existir algum resquício genético destas famílias, diríamos assim, bem antigas. Muito bem, nós temos ainda 3 minutinhos. Deixa eu colocar uma pergunta para você aqui. Quem mandou foi a Anne Caroline. A pergunta dela é a seguinte. Amo demais o programa, tem tirado muitas dúvidas minhas. A minha pergunta é, nós vamos conhecer o anjo que cuida da gente aqui na Terra? Todos nós sabemos não. A Bíblia nos fala que nós temos um anjo da guarda, não é, professor? Sim. Cada ser humano tem o seu anjo da guarda. Será que lá no céu a gente vai reconhecer, saber quem foi o nosso anjo da guarda? É curioso que a Bíblia não fala a respeito desse assunto, mas nós não tem um porquê de nós duvidarmos que isso venha acontecer, né? Por quê? Porque Hebreus 1,14 diz assim, ó, falando dos anjos, não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eu creio que Deus vai gostar de ver-nos, conhecer esses espíritos ministradores, esses anjos que tanto fizeram por nós neste grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E sem contar que a família da terra será uma com a família do céu. Então nós vamos não conhecer somente o nosso anjo da guarda, nós vamos conhecer todos os anjos, todas as criaturas de outros mundos que Deus fez, não é? Então nós podemos deduzir isso sem nenhum problema, porque não vai mais haver separação entre a família do céu e a família da terra. Então pode ter esta confiança de que mesmo que a Bíblia não seja clara em relação a este assunto, né, a Bíblia dá sim a entender a nós e existe, isso é perfeitamente possível nós conhecermos não só os nossos anjos, né, o anjo da guarda, como todas as criaturas que Deus fez
ao longo deste universo aí infindável, né? Muito bom, professor, muito bom. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Na semana que vem, nós não teremos o programa Na Mira da Verdade ao vivo. Nós teremos uma programação toda especial da Semana Santa que você vai gostar demais. E a gente vai voltar na próxima semana, tá bom? Então acompanha aí, nós teremos os horários de reprise normal do programa, mas o programa ao vivo, segunda-feira que vem, você vai ter uma programação especial aqui na Novo Tempo, que você não pode perder. Professor, infelizmente não temos tempo mais para colocar perguntas, te agradeço mais uma vez aí pelas respostas, baseando-se na Palavra de Deus, e a gente se encontra semana que vem para mais perguntas. É isso aí, Tito. Deus te abençoe. Obrigado por trazer as perguntas dos nossos telespectadores. Que Deus abençoe muito a sua vida, querido telespectador. Obrigado pelo seu carinho e confiança. E não se esqueça que se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Lembrando a você que você pode acompanhar todos os programas Na Mira da Verdade através do NT Play, tá bom? Abaixa lá o seu aplicativo e tem aí em mãos todos os programas Na Mira da Verdade. Lembrando sempre que aqui no programa as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!